Saudações, Dux e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais essa análise do GE. Mas de novo a análise do GE. O que você vai falar dessa vez? Então, eu vi aqui uma lista de possíveis situações que podem estar fazendo com que o Fluminense não consiga mais vencer ou até mesmo estar nessa má fase. Então sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã para a gente falar mais sobre se é real, se não é, se essa análise está correta. Então vamos lá. E bom, senhoras e senhores, lesões, elenco e canodependência. 5 motivos que explicam a má fase do Fluminense. Após cantar, time engata 5º jogo seguido sem vitória e é eliminado da Copa do Brasil. E bom, o interessante aqui é que eu vejo muita gente da Flu TT falando que há vários motivos, não é somente 1, 2 motivos, não. São vários motivos. É que eu estou 5. Já fala, e aqui ele fala sobre 3. Vamos ver também quais são os outros 2 e vamos ver se eu concordo com tudo isso. Tá bom? Após encantar e placar uma sequência de jogos com grandes atuações, o Fluminense enfrenta o momento mais difícil do ano. Concordo. Sem vencer a 5 jogos sem marcar ao menos um gol, pelo mesmo período, o time foi derrotado por 2-0 na última quinta-feira para o rival Flamengo e está fora da Copa do Brasil. Bom, perfeito. Tá. Perfeito. Eu só colocaria hoje. Eu só colocaria a palavra hoje, né? Após cantar, eu colocaria assim: hoje o Fluminense inventa a frase hoje, nesse momento. Ou poderia ser: nesse momento o Fluminense enfrenta. Porque se você falar assim, o momento mais difícil do ano. Vamos lá. Mas o que aconteceu com a equipe? Que motivos combinaram com a queda do rendimento? O GE listou alguns fatores que podem contribuir com isso. Confira. Então aqui já vai iniciar que vai ter algum fator. O primeiro fator é lesões. Vamos ver se eu concordo com isso. O time de maio foi cruel com o Fluminense. O mês de maio foi cruel com o Fluminense. Quando o assunto é lesão. Tirando nomes como Samuel Xavier e Felipe Melo, que precisaram sair de partidas e serem preservados em determinados momentos, mas ficaram rapidamente de posição, o time sofreu 3 lesões importantes. O interessante é que ele aborda aqui Samuel Xavier, que sofreu de lesão sim, e Felipe Melo, que às vezes era retirado por conta de cartão amarelo, e aí o Diniz estava com medo de tomar o vermelho. Então sim, foi interessante a gente ver que ele já começa falando sobre esses 2 aí, mas ele fala sobre 3 lesões importantes, que deve ser justamente o Marcelo, o Alexander e o Keno. Vamos lá. A equipe ainda passou boa parte do mês sem contar com Martinelli, que só retornou da lesão sofrida na final do Carioca no jogo contra o Botafogo no dia 20 de maio. Sim. Isso é muito importante também, o retorno do Martinelli, mas Martinelli que ainda não está engrenando muito. Mas sim, foi importante o retorno dele. E aí ele fala sobre o Keno. Keno teve lesão na coxa esquerda no jogo contra o River Plate e desde então não atuou mais. Aquela lesão, né? Alexander teve lesão no ligamento colateral medial no joelho esquerdo contra o Cruzeiro e também não entrou mais em campo. Marcelo, que sofreu com problemas na panturrilha, ficou de fora do time durante toda a segunda quinzena. Ou seja, ele está falando sobre os 3 jogadores que realmente você vê River Plate, Alexander, quer dizer, o Keno com o River Plate, o Alexander com o Cruzeiro e o Marcelo desde a segunda metade do mês de maio. O que eu estou falando é o seguinte, gente, é um lado inteiro que a gente perdeu, tá? Continuando. Contra o Flamengo na eliminação da Copa do Brasil na última quinta-feira, o Fluminense entrou em campo sem encontrar com o trio lesionado e com Felipe Melo por suspensão. Eu não acho que o Felipe Melo
mudaria alguma coisa, tá? Não acho, não. Eu acho que ele coloca aqui só para informar que Felipe Melo não tava, então tecnicamente era menos 4 titulares, mas ué, o Flamengo também também não utilizou de vários titulares e conseguiu ganhar mesmo assim. Não utilizou o Pedro, não tá utilizando, ainda não voltou bem o Bruno Henrique. Então, assim, realmente justifica até um certo ponto, mas não fala do porquê venceu. Ou seja, se em todo lado esquerdo, olha só como eu falei, que disputou a final do Carioca contra o Flamengo e venceu por 4-1. Bom, lá também era uma outra situação. Era justamente o Vitor Pereira, que é um técnico que era fracassado para o modelo que estava pensando o Flamengo, então dá para entender. Cobertor curto no elenco. Vamos ver aqui. Além de lesões, o Fluminense também não contou mais com o zagueiro Vitor Mendes, afastado da equipe após ter o nome ligado ao escândalo das pautas esportivas. Isso não muda nada. O Vitor Mendes não era titular desse time. Quem era titular e que ele sempre colocou como titular era o Felipe Melo. Então não era porque o Vitor Mendes saiu que a má fase continuou. Ao perder peças, o clube passou então a ter exposto o cobertor curto no elenco. Que é uma coisa que o Diniz fala. Cara, é só que a gente pede uma contratação, mas no final da história, que é justamente um cobertor curto. Fica complicado. Nomes como Lima e Gabriel Pirani, que antes eram reservas, tiveram que desempenhar diferentes funções na equipe por escolha da comissão técnica diante de faltas opções. Aliás, só desempenharam porque realmente não jogaram bem na posição, né? O Lima não tá jogando bem. O Gabriel Pirani sumido. Jogadores de Xerém também ganharam oportunidade para tentar suprir as ausências. Nem tá falando do Giovani ali, mas... E o Giovani tá sempre no elenco, eu não sei o que faz. Sabe? É esses caras aqui que são os reforços dele. Que ele não tá utilizando. Que não tá indo bem. Mas tirando o Lima, que antes era uma espécie de 12º jogador e virou titular, as peças de Benítez não conseguiram dar conta do recado. John Kennedy e Lele, por exemplo, quando utilizados no ataque, não conseguiram decidir. Não. John Kennedy, Lele não jogou contra o Flamengo. Aqui eu tô entendendo que ele tá fazendo relacionando todos os jogos. Aí tudo bem. Agora, e não é que não conseguiram decidir, é que quase conseguiram decidir. Mas realmente é uma queda de desempenho. Mudança no esquema. Com tantas baixas na escalação, o Fluminense passou a atuar com um esquema diferente. Antes dos problemas aparecerem, o time atuava com 3 homens de ataque, Keno aberto para a esquerda, áreas na direita e Cano centralizado. Como pedia o esquema, os jogadores se movimentavam de acordo com o jogo e com os pedidos de Diniz. Sabe? Quem pode fazer justamente o lado esquerdo então? É muito interessante falar aqui, mas quem poderia fazer esse lado esquerdo? O Isaac, o João Lourenço, algum jogador, né? Que pudesse substituir Keno no ataque. Diniz faz isso? Não. Bota um quarto homem no meio de campo e assim desfavorece somente todo o esquema tático do Fluminense. Conforme foi perdendo peças, Diniz até tentou manter o trio ofensivo com a entrada de John Kennedy, mas diante de pouco rendimento, passou a usar a equipe em 3 homens ofensivos, com a área muitas vezes até mesmo atuando mais de quadro do que do costume. Ou seja, transformou um time que era mais propositivo em um time muito mais situacional. Às vezes era propositivo, mas não conseguia tanto bem. Às vezes era mais reativo, mas não tinha peça para realmente tentar fazer o gol. Então, ou seja, olha só como que realmente cada situação que ele fala é cada vez a pior da situação. Antes de a gente falar mais sobre mais motivos, faz tudo que é seguido aqui. Se inscreve no canal, faz o texto para você que é coach, comente, compartilhe. Redes sociais da Criação de Vídeo, todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela para qualquer valor. Vamos nessa. O time ainda teve
teve ainda variações como Lima no lugar de Keno. Posteriormente, com a perda de Alexander, Lima foi recuado para volante e Gabriel Pirani entrou para jogar como meia, mais aberto e até mesmo de lateral esquerdo, como na eliminação para o Flamengo. A história foi justamente, vamos tentar colocar um monte de ataque, que acontece. Mas não foi assim uma improvisação porque Diniz quis improvisar, tá? Não foi. Maratona de jogos. E é isso daí, eu discordo bastante, mas vou falar do porquê depois. Desde abril, no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca até o confronto da Copa do Brasil, na última quinta-feira, 60 dias se passaram. Ao todo, no período, o clube não teve nenhuma semana para descansar os jogadores. O Flamengo teve. Boa parte dos times que ele enfrentou não tiveram também esse tempo para descanso. Em nenhum momento. Sabe, eu quando vejo essa informação, eu falo o seguinte, gente, essa informação não ajuda e nem atrapalha. Não ajuda a entender, também não atrapalha. Então, muito estranho, mas tudo bem, vamos lá. É importante falar assim, e os outros clubes? Parece que ele só fala do Fluminense, mas ele tem que falar do Fluminense e mais alguma coisa. Foram 18 jogos disputados entre estadual, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. A equipe ainda passou por um grande deslocamento, tendo que disputar jogos em Belém, que não precisava trazer o time titular. Fortaleza, que até dava, por tudo que o Fortaleza mostrou, dava para ter colocado o time, dava para ter mantido isso e ter descansado muito mais o time. Lima no Peru, que aí eu colocaria o time titular. Que eu colocaria o time misto, e La Paz, que eu colocaria o time titular. Por exemplo, sabe? Maratona de jogos, todo mundo teve. Essas derrotas não foram por conta da maratona de jogos. Foi por conta das escolhas erradas de Diniz. E que Diniz não coloca. O principal motivo não teve, mas depois eu vou falar sobre isso. Com Cano dependência. Com 24 gols na temporada, Cano é responsável por marcar 41% dos 59 gols no Fluminense do ano. Como artilheiro numa seca de 5 jogos sem marcar, o Flu sente a ausência de poder de decisão do atacante. Mas também não tem encontrado soluções. A equipe não faz gol às 5 partidas. Sabe, muitas das vezes quando eu li sobre isso, muitas das vezes eu achava que o Fluminense ele estava muito dependente disso, só do Cano, de tentar encontrar o Cano toda hora. Me parece que sempre o jogo ele se reduz a encontrar o Cano toda hora. Eu não gosto disso, porque se você for ver no melhor momento, a bola só encontrava o Cano porque o jogo fazia com que a proposta acabasse no Cano. Não porque ele queria que acabasse no Cano, mas sim que a proposta do jogo acabava em Cano, pro Cano meter o gol. Sabe, eu gosto muito de falar sobre a entrada do Alexander lá atrás, lá contra o São Paulo. Que ele um chute normal, enquanto o Cano vai lá, aproveita que o cara deu rebote, chutou, fez o gol. Alguma coisa? Ou até mesmo bate e rebate na área, no mesmo jogo, que ele fez 3 gols. Bate e rebate na área, Cano vai lá, chumba pro gol. E por último, toque, mas simplesmente com todo mundo querendo se achar, achou o Cano livrinho, fez o gol. Sabe? É toda hora o time pensando assim, eu vou ter que tocar pro Cano em algum momento. E não é assim que funciona. Não dá pra toda hora colocar assim, ó, vou colocar apenas o Cano para meter gol. Não adianta isso. A dependência do Cano é tão grande que o segundo jogador com mais gols na temporada no clube é o zagueiro Nino com 5. Sabe por quê? Porque aí você não conta com o Cano. Porque é sempre gols como? De bola parada na área. Olha só, quando você não coloca o Cano como principal peça, você muda completamente isso. Na sequência, o clube tem Arias com 4, Keno, John Kennedy, Lima, Ganso, depois com 3 cadas. Sabe? E aqui finalizou.
Sabe? É toda hora a mesma coisa. Você não tem que jogar apenas por um jogador. Você vai jogar e aquele jogador vai existir em algum momento. Mas me parece que está sendo oposto. Direto às vezes o cara fala assim, parei, vou tentar o cruzamento pro Cano. E é isso. E nunca tentar jogar justamente direitinho, bonitinho, arrumadinho, não. Não é assim que funciona. Mas eu queria falar também sobre uma sexta situação. A irresponsabilidade e a incompetência do Diniz. Por quê? Porque diversas vezes, em diversos jogos mais simples, que dava para encarar o adversário com toda tranquilidade, com o time reserva, ele não colocou. O Paysandu no jogo de volta, o Cuiabá, e até mesmo você colocar contra o Fortaleza, não colocar o time misto como que ele colocou, mas colocar o time em reserva, porque foi a mesma situação. Era o Fortaleza lá brocando o Fluminense e o Fluminense só precisava fazer uma coisa, que era contra-ataque, e que esse time, mesmo que seja titular do Fluminense, não é bom. O bom é o time reserva. Ou seja, diversas vezes podendo colocar time reserva, ou ele coloca time misto, ou ele coloca o time titular. Responsabilidade. E você, torcedor, lista algum motivo? Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreve no canal, faça o triplo C, que curte, comente, compartilhe. Redes sociais em questão de vídeo, todos os dias 10, 12 e 20 horas. Clique na tela. Saudações tricolores.